E é muito engraçado que às vezes você fala com os caras que você fala assim, cara, mas você já entrou na faculdade? E o cara fala, não. Eles falam assim, tá, mas vamos lá. Agora eu vou contar para vocês. Eu falo isso porque há muitos quilos atrás eu também já fui jovem, tá? Há muitos anos atrás, muitos quilos, muitos anos, é um sinônimo. E eu lembro que um dia eu cheguei para o pastor Luiz lá de Curitiba e eu falei assim, cara, eu estou com um problema. Ele falou, qual? Eu falei, olha, é o tipo de comentário que pastor de jovem escuta bastante. Eu falei, cara, eu estou namorando com uma menina. Ele falou, sei. Imagina, eu tinha 17 anos na época. Só isso já era um motivo quase para ele ter que segurar o riso. Mas ele falou, sei. Eu falei, só que eu estou namorando com uma menina e eu comecei a gostar de outra menina. Ele falou, entendi. E eu não conhecia muito bem o pastor Luiz, né? Ele não dá volta para falar, ele vai no ponto. Ele vai assim, ok, Rodolfo, vou fazer o seguinte, cara, eu vou te fazer umas perguntas, você não precisa responder, tá? Eu só vou te fazer para você entender onde eu vou, mas não é que eu quero detonar você, eu só quero te ajudar, tipo assim, a aterrissar, mais ou menos isso. Ele falou, vamos lá, você já entrou na faculdade? Eu falei, não. Ok, então você vai levar quanto tempo para você entrar na faculdade? Tá, ok. Vamos dizer que você faça um curso, sei lá, 5 anos. Falei, okay, então vai 1 para você entrar, vai 5 para você se formar, vamos dizer que Deus seja bom com você, vai só 1 ano você trabalhando para você juntar dinheiro para casar. Daqui 7 anos, com a melhor perspectiva, você vai casar. Eu falei, isso. Ele falou, então, como é que você vai namorar 7 anos sem ter relacionamento sexual? Eu falei, não precisa responder. Eu falei, não, eu não quero responder. Eu não tenho a menor pretensão de responder. Daí ele fez mais umas 2, 3 perguntas, foi assim, tipo, pau! Eu falei, não, olha só, eu já entendi onde você está, eu só quero saber como terminar o namoro com essa aqui. Dele, não, mas é que eu quero te ajudar a não só terminar com essa aqui, você não ir lá cantar em cima da outra, que você precisa amadurecer. E ele me falou uma coisa que para o jovem é difícil de ouvir, que é não está no momento de você namorar. Poxa, isso para um jovem fica endemoniado, cara. Como assim não está? Todo mundo namora, bicho, na minha faculdade todo mundo namora, no meu colégio todo mundo namora. Como que não está na hora de eu namorar? Não existe isso, eu sou jovem, cara. Hoje você vê piada de 11 anos que tem namorada. Você fala, pô, que namorada, meu amigo? Você não tem dinheiro nem para comprar um sabonete. Você não tem dinheiro para comprar um sabonete, quer ter namorada, meu amigo? Você precisa ter pelo menos dinheiro para você comprar um sanduíche para ela lá na esquina. Na hora que você tiver essa independência. E a gente tem ministrado sobre isso. E é muito engraçado, porque jovem, eu vejo por experiência própria, né? A ficha não cai da primeira vez, tem que repetir quase como um mantra para esse negócio entrar neles, né? E a gente repetiu, e a gente está falando sobre esse assunto, cara, exaustivamente. Eu falo, amor, será que é o espanhol que eles não estão entendendo? A gente vai começar a falar em português, em mandarim, porque eles precisam entender esse negócio. Não é tempo de namorar. E agora, foi muito engraçado que algumas semanas atrás a gente falou bastante sobre esse negócio de amadurecimento. E a gente foi bem claro de falar, cara, Deus ele não é contra você namorar. E não é que se você namora uma pessoa, você é obrigado a casar com ela. Mas o namoro cristão ele é visando o casamento. Tem os irmãos que às vezes tentam... Não, mas a Bíblia diz para provar todas as coisas e reter o que é bom. Eu tentava usar essa com o meu pastor, mas não colava. Então é visando o casamento. Então não é que você vai namorar com uma pessoa, você é obrigado a casar com aquela pessoa. Acontece de você começar a namorar uma pessoa e no meio do caminho você fala, puxa, não é. O problema é que você fala, puxa, não foi aqui, não foi ali, não foi lá, rodando. Aí não vai. Aí, né? Você pode amadurecer e ter um relacionamento com essa pessoa de amizade, que vai evoluir para um relacionamento de namoro, vai evoluir para um relacionamento que você vai noivar e depois vai ter um bom casamento, porque você não pulou etapas, né? Mas é muito engraçado que a gente estava falando sobre isso, ensinando ele sobre esperar, e a gente falou assim, só que essa espera, às vezes o jovem ele fica mal-humorado na igreja. Fala que não está no tempo de eu namorar, e que droga, eu quero namorar, e todos os meus amigos namoram. E aí você vê a imaturidade do jovem, que ele quer mostrar que ele tem que estar com alguém. Ele tem que estar com alguém, ele não consegue ficar sozinho. Se esse é o teu caso, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você não está nada preparado para namorar alguém. Porque quando você tem esse desespero de querer mostrar para os teus amigos que você tem um namorado, que você tem uma namorada, que você não pode estar só, você está frito, cara. Você precisa aprender a amadurecer e estar bem com você mesmo. Porque se você vai entrar num relacionamento para pedir que o outro vá suprir isso em você, pensa assim, dois copos que está com a metade vazio. E um quer completar o outro. Não vai. Você precisa primeiro aprender a estar bem com você. Falar, eu estou bem de estar sozinho. Mas todo mundo tem namorado e eu não tenho. Todo mundo tem namorada e eu não tenho. Tudo bem. Você não é todo mundo. Deus tem. O que você prefere? Vai ver eles daqui 10 anos. Estão divorciados, sendo mãe solteira. Como é que eles estão? Pensa você, daqui 10 anos, onde é que você vai estar? Você quer estar bem casado? Quer estar... Você entendeu? Hoje em dia, qualquer um pode falar sobre casamento, namoro, assim, teus professores no colégio, teus amigos. Mas olha a vida dessa pessoa. Há quanto tempo esse cara é casado? Há quanto tempo que ele está com a mesma pessoa? Ele tem um casamento feliz? Ela tem um casamento feliz? Então, olhem, vocês têm pastores com
uma vitrine familiar para poder exibir para vocês como referência. E aí foi muito legal, porque a gente começou a falar assim, cara, essa espera lá não é passiva, tipo, ai, que droga, tem que esperar, não posso. É uma espera ativa, ou seja, é igual você semear. Você vai semear, e semear não é ir lá dar cantada na menina no colégio. Tá? É importante explicar, né? Porque eu falo, não, o semeador, a gente não sabe de onde vem, a Bíblia diz, não retire tua mão de semear, que você não sabe. Não. Eu usava a Bíblia para tentar chavecar as meninas no colégio. E meu pastor fala, não, Rodolfo, a Bíblia não diz isso, está tirando do contexto. Então, quando a gente fala de semear, cara, eu vou preparar o terreno, justamente para eu estar maduro o suficiente, para quando chegar o tempo de Deus, eu estar preparado. Eu tenho uma perspectiva de me casar em 3 anos, em 4 anos. Eu tenho uma perspectiva financeira de poder me emancipar dos meus pais e eu poder construir o meu lar. E a gente começou a falar isso, como o jovem tem essa tendência de querer ter a liberdade sem ter a responsabilidade. Minha mãe, ela está aqui, ela vai poder falar a verdade. Falou, ó, você vai casar, legal, pode dar a chave de casa aqui na minha mão. Você vai casar, amém, eu te abençoo, vai com fé, mas vá. Saiba que agora, Deus te abençoe. Tipo assim, você vai amadurecer. Você entendeu? Então, eu vou dar alguns conselhos práticos para você, que valem ouro. Então, valorize o que eu vou te falar, tá? Você que escuta seu pai e sua mãe falar para você arrumar o seu quarto. Arrume o bendito quarto e aprenda a ter esse hábito. Porque daí você se casa, cara, não é sua mãe que vai te falar para você arrumar o seu quarto. É sua esposa que vai te falar. Só que sua esposa, ela não vai falar a mesma habilidade e paciência da mamãe. Entendeu? Então fala do que é melhor você aprender a respeitar a autoridade, se submeter seu pai e sua mãe, honrar eles, do que depois você estar num casamento e você ficar patinando nessas áreas. Então a gente começou a ensinar sobre coisas práticas que eles poderiam fazer, de amadurecer como pessoa, para então, a hora que Deus falar, vou fazer chover, ele encontrar semente lá que já foi semeada. Não ser aquela coisa de tipo, Deus vai fazer chover, só que eu não semeei nada, eu não me preparei para isso. Então foi muito legal que no fim um deles chegou para mim e falou assim, puxa, Rodo, eu entendi que eu preciso esperar. Eu falei, oh, aleluia. Não falei, né? Eu falei, que bom, mas por dentro estava assim, oh, Jesus, fala, a ficha está caindo, aleluia. Né? E ele falou, não, eu entendi e eu quero. E ele não estava assim, tipo, que droga, tem que esperar. Porque quando você entende que essa espera não é de braço cruzado, mas é semeando, se preparando, você fica mais motivado. Então, ele começou a falar, não, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. Puxa, eu não quero ser igual. Poxa, são frases que todo pastor gosta de ouvir, né? Dá um refrigério na alma. E ele começou a falar, não, cara, eu não posso ser o mesmo, eu estou motivado. E eu falei, amor, que bênção. Ele está motivado, ele entendeu o que a gente pregou. Né? O portunhol conseguiu entrar lá. E eu imagino que Deus ele olha para a gente com a mesma alegria. Sabe? A Bíblia ela diz assim, que se o herdeiro ele for menino, Gálatas 4:1, fala assim, se o herdeiro ele for menino, de nada ele difere do escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Puxa, olha que versículo incrível esse. Se o herdeiro for menino, de nada ele difere do escravo, porque ainda que ele seja senhor de tudo. Por quê? Porque ele é menino. Por isso que a Bíblia diz, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, sentia como menino. Quando eu me tornei homem, deixei as coisas de menino de lado. Sabe o que é engraçado? Que toda vez que a gente fala desse assunto de amadurecimento, eu lembro de uma história. Antes de contar a história, eu queria deixar bem claro, faz muito tempo atrás, tá? Faz assim, muito tempo atrás isso. Eu era bem jovem, faz muito tempo atrás. Antes de eu casar, eu morava na casa da minha mãe, né? E eu me considero um cara extremamente abençoado por Deus, que parece que Deus, na hora que ele foi juntar os ingredientes para me fazer, ele exagerou um pouco na dose de bom humor e alegria. Então, eu não vou dizer para você que eu não tenho dias que eu estou triste e que eu não tenho dias que eu fico de mau humor, mas eles acontecem bem espaçado. Quando eu estou, você não queira ver assim, não queira ver o triste, meio depressivo e de mau humor, porque daí também vem com uma dose extra. Mas isso acontece, sei lá, cada eclipse lunar, entendeu? Minha mãe está aqui para dizer que é verdade e minha esposa também. Mas ninguém é perfeito, né? Eu tenho 2 coisas que têm o poder de ativar esse mau humor em mim. Uma delas, e os homens vão dizer amém, é quando você sente fome. Tem uma relação, né? Comida e mau humor, que o homem, que você fica meio doido. Então eu fico com fome e eu começo a ficar mal-humorado. Eu começo a ficar brabo. Aí você come e você fica feliz, tranquilo. O homem funciona assim, eu sei que na cabeça das mulheres é meio difícil de entender, mas você leva um cara que está mal-humorado para uma churrascaria, ele não vai sair de lá triste, eu garanto para você. É a melhor terapia que tem para o homem, leva o cara lá na churrascaria que ele vai sair feliz.
Os homens digam amém, eu recebo. E tem uma segunda coisa que tem o poder de ativar o mau humor profundo e explosivo na minha vida. Que é, eu não tenho problema de dormir tarde, eu sou da noite, a Ana é da manhã. A Ana, às 6 horas da manhã, está com o olho assim, esbugalhado, querendo fazer coisas. E eu, da 11h30 à meia-noite, meu olho esbugalha, eu falo, vamos no cinema, vamos fazer uma coisa, eu quero conversar, eu quero fazer coisa. E ela fala, meu Deus. E quando a gente casou, foi uma explosão. Antes de eu casar, eu dormi todo dia 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu gosto da madrugada. Eu acho que eu devo ter nascido na madrugada, eu me sinto bem de madrugada, eu gosto de falar. Aqui, se eu tenho uma recaída, a gente vai até... Não, brincadeira. Eu vou tentar correr com vocês, porque eu quero orar com vocês no fim. Mas, e a minha esposa é o contrário. Das 7, 8 horas da noite, o olhinho dela vai virando, assim. Ela já está... Ela entra no modo avião, só algumas funções habilitadas. E sabe que Buenos Aires é uma cidade bem noturna, né? Então lá eu tô tipo assim, não, você tem que se adaptar à cidade, vem comigo. E às vezes a gente está com casais lá conversando, tá os três assim, e eu olho para a Ana, já está assim. Ela já desenvolveu uma técnica de dormir de olho aberto, só pode. E quando a gente casou, a gente não sabia que essa diferença era tão assim. Então acontecia que sábado, sei lá, de manhã, 8 horas da manhã, a Ana já estava acordada, fazia 3 horas já, querendo fazer alguma coisa. E eu dormindo, eu estava só no começo do sono, porque lembra que eu gosto da madrugada, então eu tinha dormido poucas horas antes. E a Ana me via dormindo, se ela não aguentava, ela vinha e abria meu olho. Sabe que eu já cheguei bem perto de ficar endemoniado na época que eu não conhecia Jesus. Mas depois de conhecer Jesus, foi uma das primeiras vezes que eu me senti endemoniado. A Ana, ela aprendeu bem rápido que não era legal ela fazer isso. Eu falei, ó, se eu estou dormindo, você já acordou, você quer fazer outra coisa, tá ótimo. Levanta da cama devagarinho, não bate a porta, não faz barulho. Eu não fico mal-humorado se eu estou com sono. Eu fico bobo, dou risada de qualquer coisa. Mas se eu já estou dormindo e alguma coisa me acorda, cara, você vai me ver na carne. É uma debilidade que eu tenho. Enfim, a Ana aprendeu isso bem rápido, da pior maneira. Só que o problema é que antes de casar eu já tinha esse problema. E o cachorro da vizinha, da casa da minha mãe, ele não sabia disso, cara. E eu estava numa semana daquelas, que você fala assim, não sei quantos de vocês já tiveram aquela semana que você olha, é domingo à noite, você está quase com medo de que vire a meia-noite, né? Você fala, puxa, eu não sei como é que eu vou sobreviver essa semana, tanto de coisa que eu tenho. Na época eu estava na faculdade, eu fazia estágio, tinha um monte de coisa da igreja, eu falei, puxa vida, vai ser hard, essa semana vai ser dose. E aí foi, segunda, só que eu estava feliz que era assim, sábado, todos os dias da semana eu trabalhava, estudava e à noite tinha compromisso da igreja. Sábado de manhã eu tinha ele livre. E eu gosto de dormir. Apesar de eu demorar para dormir, quando eu durmo eu sou profissional nesse negócio. Então eu falei assim, eu vou guardar, o sábado de manhã eu vou dormir. Mas eu vou dormir de babá. Então foi assim, segunda, foi terça. Aí eu falava, respira fundo, vai, amanhã. O sábado está chegando, Sexta-noite eu estava moído. Fui dormir quase 3 horas da manhã, só que eu estava feliz. Falei, amanhã eu vou dormir até o meio-dia. Dormir abraçado com o travesseiro, de roncar, de acordar. E eu gosto tanto desse negócio que na época do colégio, quando eu tinha... Vocês lembram do colégio, aquela época que tinha férias do meio do ano, em julho, que era 2 semanas? Eu colocava para despertar, 6 horas da manhã. Colocava, eu estava de férias. Daí eu descortava e falava, hoje não. Aí desligava, voltava para o lado. Atire a primeira pedra quem nunca fez isso. Então, gente, é nesse nível de paixão por dormir que eu tenho. Só que eu estava nessa semana que eu precisava dormir. Bom, o cachorro não sabia desse problema. Cara, juro para você, era tipo 7 horas da manhã. Aquele cachorro começou a latir. E, pô, não sei, tem uns cachorros que tem um latido que é meio legal, assim, tipo, sei lá, um cachorro meio bobo, tipo, row. Mas esse cachorro, ele tinha... Mas esse cachorro, cara, ele tinha um latido que era do inferno, cara. Era um negócio tipo Pincher, meio endemoniado, entendeu? E ele não respirava, cara. Aquele cachorro, ele ficava latindo tipo... Daí dava 5 segundos, eu falava, ai, morreu. Não, voltava. Eu falei, cara, comecei a ficar irritado. E eu virava de um lado para o outro, tacava aqui o travesseiro. E resumo da ópera, depois de uns 40 minutos daquele cachorro latindo, já estava com vontade de matar ele, o cachorro parou de latir. Só que aí, quando ele parou de latir, eu tinha perdido o sono. E aí me bateu uma curiosidade,
Porque ele ficava bem embaixo da minha varanda do quarto. E eu pensei assim, não, o que aconteceu com esse cachorro? Daí eu perdi o sono, fiquei tão irritado que eu perdi o sono, que eu estava cansado. Não sei quantos de vocês já estiveram cansados, você quer dormir, só que você perdeu o sono. É bizarro, né? Você está cansado, mas o sono foi embora, é uma tortura. E aí eu peguei e fui lá na varanda, quando eu olhei, o cachorrinho estava dormindo. Mas ele estava dormindo, você não tem ideia, aquele cachorro estava dormindo, o sono saiu de mim e foi para ele. Ele respirava fundo assim, e bem embaixo da minha varanda. Cara, eu fiquei tão irritado. Eu quase pensei em começar a latir para ele. Mas eu falei, não, você não faz estágio, você não trabalha, você não faz faculdade, você não está envolvido com as coisas da igreja, nem crente você é, só fica aí roendo osso, tu não faz assim, vem aqui, eu não tenho essa folga que você tem não. Eu falei, eu vou me arrepender disso, eu sei, mas eu preciso fazer. Aí eu desci, Curitiba, inverno, sinistro, estava no inverno. Eu falei, eu vou descarregar em cima desse cachorro. Eu desci, peguei um balde, enchi de água fria, fui até a varanda. E eu olhei aquele cachorrinho. E nesse momento eu sabia que eu ia me arrepender depois. Mas eu falei assim, Jesus, eu preciso fazer isso antes que eu me arrependa e não faça. Eu preciso fazer, porque depois eu me arrependo, mas agora eu preciso fazer. Sabe aquela tentação que você fala, quando a Bíblia diz que não veio a você uma tentação maior do que você possa aguentar? Eu falei, porque não tinha esse cachorro naquela época com o autor do livro. Então eu olhei aquele cachorro e falei, Jesus, antes que eu me arrependa. E eu virei. Cara, quando eu virei, caiu aquela cascata em cima daquele cachorro. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver um cachorro acordar endemoniado. Eu tive. Cara, aquele bichinho, ele levantou. A alma dele saiu do corpo. Ele deu umas 3 piruetas no ar, cara. Mas foi tão engraçado, cara, que eu voltei pro quarto, eu coloquei o travesseiro na cabeça pra minha mãe não acordar de tanto que eu ri. Doeu a barriga de rir, cara. Eu já não tava mais nem aí pro sono. Foi muito mais legal que dormir. Pronto, confessei, faz bem para a alma. Só que o manezão aqui ficou tão curioso, pensei, cara, talvez eu matei o cachorro. Eu preciso descer para ver o status daquele cachorro. Então eu desci do andar, porque era um sobrado, né? O meu quarto ficava no 2º andar, e eu fui para o térreo. E eu cheguei perto para ver o cachorro. E era espelhado ali do lado da porta da casa da minha mãe. E eu vi o cachorro assim, de lado, ele estava tudo lambuzado, o pelo dele escorria assim na cara dele. Coitado do cachorro, nunca mais vai dormir, acho que vai ficar com insônia pro resto da vida. E eu olhei o cachorro e eu tinha vontade de rir quando eu vi ele. E ele viu um volume assim no vidro, ele virou para mim e começou a latir para mim. E nisso que ele começou a latir, eu vi que a dona estava do lado dele e ela estava olhando para cima, então ela olhou para mim. Era de vidro. Pô, a mulher viu uma poça d'água no chão, em cima do cachorro que estava dormindo, ela estava olhando para cima e pensou, pô, alguém jogou nele. Aí ela olha ela escuta o cachorro latindo assim pro vidro, tipo, foi ele. Ele falava, tinha legenda ao vivo. Aí eu vi que ela estava ali, eu olhei para ela. Sabe aquela cara de culpado que você não precisa fazer? Que você não precisa falar nada, que está na tua testa, fui eu. Assim, eu olhei para ela, eu não sabia o que fazer, eu fiquei olhando para ela assim, tipo, você aí não era para você estar aí, né? Eu não falei nada, eu saí e voltei morrendo de vergonha. Minha mãe, coitada, toda vez que chega na casa, acho que a mulher olha para ela, tipo assim, será vai que foi a mãe desse menino que jogou água nele, né? Enfim, mas por que eu estou contando isso? Bem naquela semana, eu tinha um discipulado lá com o pastor Luiz e a gente estava falando sobre amadurecimento e esses versículos, né? Quando era menino, falava como menino, atuava como menino, sentia como menino. Mas quando me tornei homem, deixei as coisas de menino de lado. E eu falei, puxa Deus, eu acho que eu preciso amadurecer um pouco, né? E eu lembro que a gente tinha assim, tipo, uma avaliação que ele perguntava pra gente, a gente abriu o coração, como é que você estava indo naquele tema que a gente estava estudando, né, naquele assunto. E eu falei pra ele, a nota da minha semana é 0, cara. Porque eu falei, eu matei um cachorro lá na casa da minha mãe. Eu contei pra ele. Mas sabe que é bom quando a gente tem situações onde a gente consegue identificar que falta fruto na nossa vida? Às vezes, para mim, amadurecer, não só espiritualmente eu vou falar, mas naturalmente, emocionalmente, tudo isso, cara, está totalmente ligado com você conhecer a Deus, com você se relacionar com Jesus. Jesus falou, agora só vem em espanhol, eu sou a árvore e vocês são as ramas, como que é rama? A videira e vocês são os ramos, é correto? Las ramas. Ele falou, se vocês estiverem conectados em mim e eu em vocês, minhas palavras em vocês, vocês vão dar fruto. Parte desse fruto é esse domínio próprio de olhar o cachorro e falar, eu te perdoo.
né, e fazer isso 70 vezes 7. Né? Então, eu relaciono muito isso com essa imagem que eu queria mostrar para vocês, de fruto, que às vezes você olha, a Bíblia ela nos incentiva em todo momento a não se comparar. Porque sempre quando se compara com alguém, ou você vai se sentir muito ruim porque você é pior, ou você vai se sentir muito orgulhoso porque você se acha melhor. Né? Mas sabe que tem momentos, que eu não vou dizer se comparar, mas quando você vê fruto na vida de outra pessoa, que isso te ajuda a amadurecer. Né? Eu lembro, logo quando eu voltei para a igreja, nessa época do cachorrinho, né, eu quero enfatizar que era logo quando eu voltei para a igreja. Faz muito tempo atrás, hoje eu não faço mais isso com os cachorros. Eu gosto de cachorro. Eu chorei quando morreu a cachorrinha da minha esposa antes da gente casar. Né? Eu acho que eu me projetei nela, falei, tadinha, eu maltratei tanto aquela cachorrinha que eu tenho que cuidar dela bem. Mas sabe que nessa época, eu lembro que quando eu acabei de chegar na igreja, o Dudu começou a cuidar de mim. E eu lembro que eu tinha acabado de tirar a carteira, já tinha completado os 18 anos, eu voltei para a igreja no final dos meus 17 anos de idade. E eu lembro que o Dudu sempre me levava para cima, para baixo de carona, e um dia a gente está descendo uma rua ali perto da minha casa, o Dudu está dirigindo, eu estou no banco de passageiro, e um louco fura a rua, que era preferencial nossa, quase, lembra isso? Quase bateu na gente, o Dudu deu um cavalinho de pau, quase beijou o carro do cara, e o Dudu abriu o vidro, e eu estou ali do lado, minha mãe está aqui de testemunha, eu mesmo antes, não, mesmo depois de conhecer Jesus, há alguns anos, assim, no trânsito era meio esquentado. Agora Deus trabalhou isso dentro do meu coração, porque eu até morei no Rio de Janeiro e dirigi lá. Então foi um tratamento intensivo para você aprender a ter domínio próprio. E aí, o Dudu abriu a janela, cara, mas a gente acabou de chegar na igreja, ainda estava meio assim, tipo, nervoso no trânsito, com esse negócio. Quando o Dudu abriu a janela, eu pensei, é lógico que ele vai xingar o cara, eu também vou, porque esse cara tá louco, quase matou a gente, a preferencial é nossa, tal. E o Dudu abriu a janela daquele jeito sem domínio próprio dele. Vocês já viram o Dudu irado? Sabe aquele jeito irado do Dudu? Eu também não sei. Ele abriu a janela, mas eu tô assim, é óbvio que ele vai xingar o cara, eu também. E eu tô tipo, o Dudu abriu um sorriso pro cara e falou, e aí, amigo? Eu pensei, não. Amigo, ele quase matou a gente, você tá louco? Falou, e aí, amigo, tudo bem? E eu emudeci, já com vergonha. Daí ele falou assim, cara, essa foi por pouco, né? Tá tudo bem? O cara meio sem entender, acho que com culpa também, pensou, sim. Ele falou, beleza, amigão, Deus abençoe, com um sorriso no rosto, e fechou a coisa, olhou para ele e falou, cara, foi por pouco, né? E eu não sabia o que falar. Eu pensei, cara, esse cara é muito paz e amor, não pode ser, bicho. O cara quase matou a gente. Então, às vezes, se deparar com esse tipo de situação, que você vê frutos na vida de outra pessoa, e você não vê na sua, isso te ajuda, de certa forma, ou situações que evidenciam a falta de maturidade na nossa vida, nos ajuda a ficha cair, para dizer, uau, eu preciso crescer. Eu preciso crescer. Eu dou graças a Deus, não só para a vida do Dudu, que me acompanha quando eu voltei para a igreja, o pastor Luiz também, cara, ele não dava volta. Às vezes ele falava, nossa, mas esse cara é um grosso. Mas ele falava, não, você precisa amadurecer nisso e nisso aqui. Mas assim, sem dar volta, sabe aquele assunto que às vezes você dá volta, você prepara, faz aquele sanduíche de começar com elogio, falar a crítica e depois terminar com elogio. Não, ele é no meio direto. Você fala, não, você precisa, isso aqui você atua como criança. Você fala, uau. Isso aqui você precisa amadurecer, isso aqui você precisa crescer. Fala, puxa. Falei, mas só? Não, é isso aí, você precisa crescer mesmo. Ou vai dizer que não? Falei, não. É pergunta? Eu também não tenho a pretensão de responder. Né? Então, isso me ajudava a crescer, a amadurecer nas áreas. Então, por que isso é importante? Às vezes a gente tem a seguinte atitude, eu queria mostrar a imagem para vocês. De jogar a flecha para qualquer lado, e aonde pegar, a gente vai lá e pinta. Fala, não, esse aqui era o alvo. Né? Deixa a vida me levar. O que você está fazendo com a tua vida de oração? Estou buscando a Deus, quando dá, quando rola. A gente tem uma atitude muito assim, de eu tenho sonhos em Deus, mas o que você está fazendo para avançar nesse sonho? Você até pode ter uma liderança que vai dizer, o próximo passo que você tem que dar é esse. Mas quem tem que dar o próximo passo é você. E para isso você, primeira coisa, precisa ter humildade de abrir a sua vida para outra pessoa. Tem pessoa que você vai, às vezes, pastorear e não é ovelha, é quase leão, né? Tipo assim, você vai, a pessoa já mostra, fala, não, fale dessa área da minha vida, não está aberta. Você fala, ok, tranquilo, relaxa, está tudo bem. A hora que você quiser, eu posso te ajudar, mas está tudo bem. Então, você precisa dar espaço para alguém ministrar a sua vida e você precisa dar passos práticos em relação a isso. Então, eu quero te ajudar, falar rapidinho, 4 áreas para você, de uma forma prática, investir tempo com Deus em amadurecer. Então, a primeira delas que eu queria falar para você é sobre sua vida de oração. Sabe que a época que eu fui ser alistado para o exército,
Acho que foi a época da minha vida que eu mal orei. Falei, Deus, eu não quero servir, eu estou decidido que eu não quero servir. O dia que eu fui lá me apresentar, eu estava tremendo por dentro. Falei, você quer servir? Falei, não. Falou, mas por que não? Porque eu quero trabalhar. Não, mas aqui você vai trabalhar. Falei, não, é que eu quero trabalhar de outra coisa. Acho que foi a época da minha vida que eu mal orei. E depois foi a época que meu estado civil era clamando, né? Porque você entra nesse estado também de clamor. Mas sabe, gente, piadas à parte, não tem nada mais difícil, e eu estou completamente convencido disso, de uma pessoa desenvolver na caminhada com Deus, que estabelecer o hábito da oração. É algo que é parte do seu dia. Uma vez eu escutei um pastor perguntar assim, qual horário que vocês oram? E a gente estava assim numa turma grande, e o pessoal ficou meio que se olhando, tipo, fala você, aquela coisa. Ele falou, vocês não têm horário fixo para orar. E eu pensei, ele falou assim, então vocês não oram. E eu quando escutei isso, falei, que legalismo, eu oro. Eu oro assim, flexível, não deu pela manhã, vai pela tarde, não deu pela tarde, vai para a noite, se não deu pela manhã, tarde e noite, vai para a madrugada, porque eu sou da madrugada, então em algum momento eu oro. E eu comecei a anotar os horários que eu orava. Cara, depois de um mês eu peguei aquela folha e falei, o cara tinha razão, não era legalista não, ele tinha razão. A gente precisa se esforçar para estabelecer um horário fixo para orar. Isso vai nos ajudar a amadurecer. Então, encontrar um lugar, um horário fixo, definir, não, isso aqui vai ser, eu vou orar na sala todo dia, às 7 horas da manhã, das 7 às 7h30, não sei, pensa num horário para você, antes de ir para a faculdade. E eu vou perseguir esse alvo de um jeito implacável. Pode ser que num dia o despertador toque e eu não levante, pode ser que num dia eu levante e volte depois para a cama, pode ser que eu desanime, mas aos trancos e barrancos eu vou perseguir ter esse lugar secreto com Deus, a sós com Deus, de orar, de estar com Ele, de ali aprender. Porque sabe, gente, nesse lugar é onde você vai receber não só a convicção das áreas da tua vida que você precisa amadurecer, mas a força para amadurecer. Por muitas vezes, em várias áreas da minha vida, eu falava, Deus, eu entendo, tua palavra diz, quando eu era menino, falava, pensava e sentia como menino, agora que eu me tornei homem, deixo as coisas de menino de lado. Mas eu não consigo deixar. Tipo assim, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não consigo fazer. Quantos já tiveram esse mesmo dilema? E é lá no quarto de oração que você tem que falar, Deus, eu sou podre, eu não presto, mata eu, salva eu, cura eu. Mas assim, me transforma, cara, porque eu preciso amadurecer. Eu não posso continuar uma criança por dentro, eu preciso aprender a amadurecer emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, estudar, trabalhar, entrar nessa etapa de se emancipar, se eu quero casar. Né? Então, vida de oração, gente, eu não vou perder muito tempo com isso, com certeza, todo sábado, todo domingo, vocês devem ouvir algo do tipo que a gente precisa orar. Então, o que eu vou falar para você é faça, persiga isso, se cobre. Tem 3 tipos de cristão que não tem uma vida devocional constante. O que nunca foi ensinado sobre isso, o que nunca foi estimulado de ter alguém, não é cobrando, mas alguém ele fala, cara, vamos lá, eu quero te ajudar. Eu lembro que eu ligava para um cara de manhã para ele orar. E isso, ele pedia, cara, me ligue, porque assim, se você me ligar, você vai me ajudar a realmente orar. Então, outras pessoas que nunca foram estimuladas a orar, e outras pessoas que foram ensinadas, foram estimuladas, e deliberadamente não fazem. É nós, mano. Né? Então, a gente precisa aprender a conquistar esse lugar em oração, não. Todo dia, tal horário, frio, inverno, não interessa se é uma semana daquelas que eu não sei como eu vou sobreviver, se eu tenho compromisso de segunda, das 6 da manhã a 1 hora da manhã, aconteça o que acontecer, frio, inverno, verão, feriado, não feriado, dias corridos, dias não corridos, prioridade não muda. Esse horário, nesse lugar, de tal a tal horário, eu estou em oração. E se o Papa quiser me encontrar, não me encontra, porque o celular está no modo avião desligado. Porque também não é no WhatsApp ali, oh Deus, estou aqui no Facebook, mas também ora um pouquinho. Não, eu estou a sós para falar com Deus. Eu ouvi um testemunho de um pastor lá da Argentina, que um dia ele estava orando, ajoelhado na cama dele, e ele não tinha falado para a família, ó, moçada, o negócio é o seguinte, eu vou orar. Ele estava na dele. Ele não avisou ninguém que ele ia orar. E ele estava ali orando, no quarto dele de joelho. E ele falou, cara, eu fui visitado por Jesus. Jesus entrou naquele quarto. Eu senti a presença dele ali. Eu fui totalmente impactado pela presença de Jesus naquele lugar. E, de repente, minha mulher abre a porta do quarto, ela vê que eu estou orando e fecha. Ele falou, não é que Jesus foi embora, ele continuava ali. Mas, por alguma razão, a intensidade daquela presença baixou muito. Ele falou, eu aprendi uma grande lição. Quando eu vou orar, agora eu pinto um outdoor na minha casa. Falo, eu estou orando. Se alguém morrer, vocês não entram no quarto enquanto estiver orando. Porque se ele vem de novo daquele jeito, eu não quero perder aquela presença.
Entende? Então, tenha por sagrado esse tempo a sós com Deus. Amém? Vida de oração. Outra área que eu acho que a gente pode também amadurecer, todos nós, e eu sou parte disso, é vida de jejum. Cara, jejum é um negócio, eu não sei você, eu sempre tive uma grande dificuldade de entender jejum. Tipo, jejum, cara, tudo bem, tem várias religiões que praticam e tal, mas é um negócio meio bizarro, ficar sem comer. Eu falei, pô, o homem fica de mau humor, você não come, né? Imagina eu de jejum, você não quer estar perto de mim, de jejum. Falar, tá espiritual, não, tá carnal, do jeito que você não sabe. Nos primeiros dias eu fico, depois a coisa vai melhorando. Sabe, eu sempre tive uma grande dificuldade de entender jejum. Eu via lá na Bíblia que Jesus deu autoridade para os discípulos expulsar os demônios. Eles foram tentar, não conseguiram. Jesus falou, esse tipo de demônio, mostrando que existe uma hierarquia no reino espiritual também. Essa casta de demônio, todo demônio está submisso ao nome de Jesus. Mas falar, essa casta não sai senão com muita oração e jejum. Então jejum a pessoa ganha autoridade. Mas ainda assim era meio bizarro. Falar, pô, o cara ficar sem comer para ter poder para expulsar demônio. Bizarro isso. E eu comecei a estudar esse tema na Bíblia. Não porque eu goste de jejuar, eu não gosto de jejuar, acho que não acredito que existe um crente que goste de jejuar. É ruim pra caramba, mas o resultado é bom. Eu sempre falo que o jejum, ele é o oposto do pecado. Pecado é bom pra caramba, sim ou não? Ai, Rodolfo, que heresia. Não, é verdade. Senão nem existe a palavra tentação. O que é tentação? É algo bom, que você gosta, que você tem realmente prazer em fazer. Tipo aquela água, vai acordar ele, né? É aquela tentação. Mas você sabe que não é certo. Ou que não é saudável. Então, eu sempre falo que jejum é o oposto do pecado. Pecado, fazer é gostoso. A digestão do pecado não é boa. A consequência não é boa. Jejum, ao contrário, fazer é ruim. Ruim, mas ruim. Ruim pra caramba. Dá dor de cabeça, você tem cãibra, você fica de mau humor, você sente formigar os braços, a boca saliva, você fica com bafo, tem que ficar chupando bala. Cara, é uma coisa ruim pra caramba. Mas ainda que fazer seja uma cruz, é chato, é ruim. Não é legal de fazer. O resultado, cara, é sensacional. Então, ele é o oposto do pecado. Na hora de fazer não é bom, mas o resultado é bom. O pecado é igual um prato de comida. Cheira bem, tem uma aparência boa, você come. Depois que você come, na hora da digestão, quando você está lá vomitando, aquele enjoo não passa. Cara, a última coisa que você lembra era daquela pizza que você comeu, que estava estragada, que estava boa. Você fala, jamais eu vou comer aquela pizza de volta. Né? Então, o pecado, ele funciona assim. E o jejum, fazer ele é ruim, mas eu tinha essa dificuldade de entender. Então, eu comecei a estudar um pouco na Bíblia. E eu entendi o que a Bíblia diz, que o espírito milita contra a carne. Né? Então, você quer viver no espírito, mas a tua carne vai lá e te vence. Então, quando você jejua, é para enfraquecer a carne e para fortalecer o espírito. Até aí, beleza. Só que eu ainda era meio bizarro, né? Pô, vou ganhar autoridade, sem ficar sem comer, mas o que tem a ver a carne com isso? E eu comecei a entender que o jejum, ele te sintoniza com a voz de Deus. Hoje em dia todo mundo tem Wi-Fi, internet, ninguém mais tem aparelho de rádio de ficar, mas quem era tipo eu, alguns quilos atrás, muitos quilos atrás, você queria ver um Atletiba, um jogo de futebol, ouvir, você tinha que pôr lá no rádio, no carro, e ficava aquele...